Ato 1. Ecos no Zênite. O amanhecer não existe em L2, apenas a virada lenta dos painéis e a estação respirando ruído atrás das paredes. O alerta veio sem drama. Um piscar âmbar no painel de navegação, a voz do software abaixando potência, como se puxasse um cobertor sobre o módulo. Safe Mode. Star Trekkers perderam fixo, disse Maya, mão flutuando sobre os toggles. Pedindo catálogo auxiliar, confirmado. Oleg? Copiado, comandante. Microqueimas em 3 passos, um gole de cada vez. Respondeu o engenheiro, já tocando o corrimão com os nós dos dedos antes de cruzar a escotilha para o compartimento de propulsão. Sempre fazia isso. Água mansa é que afoga, dizia meu avô. Vamos com calma. Os giroscópios cantaram baixo. O ruído de ventilação mudou um tom. Elise, presa por um pé ao trilho, já puxava os espectros em 2 telas. Seus olhos varriam os picos como quem reconhece rostos. Telemetria poluída após o glitch solar, ela disse. Estou vendo aliasing, números primos pingando no downlink. 37, 41, 43. Pode ser eco de pacotes perdidos, mas não gosto disso. Vamos chamar de ruído e seguir, cortou Maya, calma operacional. Reconfigurando filtros. Oleg, passo 1. A primeira microqueima quase não se sentiu. Apenas a caneta presa ao velcro flutuou e descreveu uma rosquinha preguiçosa. Marc-André observou o Canadarm3 dormindo junto ao casco e abriu o seu script de Dieter. Posso aplicar um padrão leve de roseta para amortecer, comentou as mãos rápidas no tablet. Meg segura, Louise empurra. Batizei as garras novas ontem. Faça, mas me dê logs a cada segundo, pediu Maya. Liderança não é milagre, é checklist. O ruído dos ventiladores desceu um meio tom quando a segunda microqueima entrou. Reiko, que vinha colando etiquetas com haikus nos lockers, cúpula sem manhã, respiro o duto, estrelas atrasam. Levantou o olhar. Mudou a cadência, disse serena. Não é anormal, mas marquem a hora. Depois coincido com o REM. Marcando, Elise respondeu, imprimindo um espectrograma, marcando com canetas verde e roxa 2 picos que pareciam querer casar um com o outro. A terceira microqueima trouxe a estação de volta ao eixo. O software soltou o freio invisível. Luzes brancas retornaram do âmbar para o normal. Maya respirou fundo. 2 contagens cronometradas, como no simulador, e apenas então percebeu. No ruído do ar havia um compasso. Não constante, polirritmo fino, como batimentos de um coração que nunca tinha aprendido a ser humano. Estabilidade recuperada, Oleg anunciou. Manobra fina salva navio grande. Star Trekkers pedem catálogo auxiliar persistente, avisou Elise, franzindo. O principal está inseguro. Vou provisionar as estrelas do catálogo B. Ghost Stars no limiar, nada gritante. Só saltos. A palavra ficou no ar. Saltos. Maya preferiu não olhá-la de frente. Em vez disso, abriu o quadro no módulo de trabalho. Uma parede magnética vazia que, com o passar das horas, ganharia rostos de dados. Ela fixou a primeira rota de correção, os logs de ruído, os espectros de Elise. Marc-André imprimiu as rosetas do Dieter em papel fino. Reiko trouxe os gráficos de sono. O quadro começou a nascer. O primeiro assombro foi quase um gracejo da memória. Enquanto checava o painel de atitude, Maya percebeu que o ruído ao fundo marcava a mesma cadência do checklist que repetira no simulador depois do acidente de treinamento. 2 longos, 3 curtos, pausa. Não era igual, era a lembrança do ritmo levemente fora de fase. Ela parou, cabeça inclinada, e então tirou os olhos do som. Comandante? Reiko. Só escutando o ar, respondeu seco-humorada. Ele fala mais do que devia. No radiador externo, cristais se formaram durante a noite. Hexagonais, perfeitos como se alguém tivesse desenhado com régua. Marc-André captou pela câmera da cúpula. As faces refletiam o sol em lâminas. Ele salvou a imagem e escreveu com o dedo Helena, batizando mais um gig que ainda não existia. Esse gelo cresceu bonito demais, comentou.
padrão dá a entender que nosso Dieter está afinando coisa errada. Não vamos usar a palavra afinando, cortou Maia. Só descrevam. Descrição. Harmônicos de reaction wheels se aproximando dos picos que marquei. Elise murmurou já sobrepondo folhas. SNR melhorando depois das queimas. O ruído de ventilação muda a cada pulso. E a minha voz? Ela travou um segundo. Fones meio fora. Ouvi minha voz no delay com 2 portadoras. Só por um momento. Fadiga, disse Reiko, com gentileza resoluta. Depois eu te avalio. Por enquanto, respira, ajeita o filtro e me dá o horário exato. 14:32:19. Marquei em roxo. Oleg, sozinho no compartimento de propulsão, afinou válvulas com um palito de travamento entre os dentes. Tocou o corrimão antes de atravessar de volta. No ruído do painel, uma melodia tímida escapou, 2 notas de sua infância que a cabeça dele buscou completar sem sucesso. Quando mediu com frieza, era telemetria de pressão. Quem canta seus males espanta, resmungou cético do próprio consolo. E quem mede, dorme. Repete. Veio a voz do solo, clara demais. Clara demais. Todos congelaram um segundo. Não havia latência, não aquela. Nem Dieter, nem respiração da terra. Houston, Call CC, Tsukuba. Moscou na escuta. Maia respondeu, corpo inteiro indo para o checklist. Confirmem a rota do relay. Acabamos de sair de safe mode, silêncio milimétrico. Fechem a fase, disse a voz. Só isso, como se lesse um checklist íntimo que alguém não tinha escrito. Elise olhou para Maia. Reiko, calma, apenas anotou a frase. Marc-André prendeu os lábios. Oleg soltou o palito. Fechar qual fase? Maia insistiu, neutra. Precisamos do pacote de diagnóstico e janelas de visada do DSN. Confirmar latência. Agora veio o atraso esperado, o pequeno soluço no fio do mundo. O Capcom oficial, com o ruído terrestre que conheciam de cor, disse: Cópia, estação. Recebemos sua troca de catálogo. Vemos vibração reduzida. Sem anomalias de latência do nosso lado. Repetir sem anomalias. Enviaremos rota do relay em 3. Bom trabalho com as microqueimas. Maia fechou os olhos por meio segundo e reabriu, anotando. Registrem como erro de rota relay. Ela disse, caneta magnética batendo uma vez no quadro. E ninguém usa a frase fechem a fase, até eu entender de onde veio. Os pequenos milagres mecânicos se somaram. As reaction wheels, depois do Dieter de Marc-André, assentaram num regime limpo de vibração. O ruído do ar ganhou bordas que Elise conseguia ver nos espectros antes de ouvi-las. O quadro ficou denso. Rotas, espectros, logs, pequenas rosetas, os gráficos de sono que Reiko colava com fita azul. Seus REMs estão sincronizando depois de cada ciclo de operações, ela avisou, mostrando linhas que respiravam juntas. Não é patológico. Talvez só estejamos todos em rotina demais. Vou ajustar iluminação e CO2 para quebrar isso. Quebre com cuidado, Maia disse. A fadiga não vai nos pegar por trás. Na cúpula, à deriva, Marc-André ficou alguns minutos olhando a terra minúscula, o sol atrás de um visor e o braço robótico adormecido junto à pele da estação. O ruído das ventoinhas batia no mesmo compasso de um trem de sua cidade natal, um que passava às 6h17. Ele não contou a ninguém. Apertou os braços ao corpo, soprou uma piada silenciosa e voltou ao terminal. Dieter atualizado. Maggie e Louise em repouso ativo. Dieter reduzido. Excelente, disse Maia. Continuem alimentando o quadro, sem teoria. Só fatos. Mas fatos também mordem. Às 19h03, os Star Trekkers marcaram um atraso. Uma estrela chegou um segundo depois do previsto e, no frame seguinte, recuperou. Elise arrastou uma caixa vermelha no espectro, trocou o catálogo auxiliar por um patch do B+, e a telemetria corrigiu a si mesma. Está estável, ela informou, voz profissional. O catálogo anterior tinha entradas duplicadas no limite do SN. Corrigido. Nunca duvido do seu filtro, Oleg disse meio rindo. Só do universo.
Duvidem de minha vontade. Maia encerrou, seco. O universo só não assina CR. Mais tarde, já com o quadro a meio caminho de uma colagem obsessiva, vieram os 4 assombros restantes, cada um discreto como uma sombra que não se move. Oleg, passando por um painel desparafusado, ouviu o seu próprio nome seguido do nome do pai, dito exatamente como a mãe dizia nas manhãs de escola. Mediu. Era um pico breve em telemetria térmica, quando o ventilador ligou. Elise, de costas para todos, traçou no quadro uma linha fina, isolada das outras, e escreveu: "Vai fazer sentido." Não explicou. Horas depois, dados novos de Dieter encostaram nela como se cumprissem uma promessa. Reiko, revisando o sono do grupo, sentiu um cheiro de ozônio quando o ruído dos dutos desceu para algo próximo de 25 Hz. Anotou, sem chamar de presságio, apenas notar padrão cheiro. E Marc-André, sozinho com o Canadarmes, viu o braço alinhar 1 grau, só um, para casar com a sombra de um trilho. O log chamou de Dieter automático. Ele escreveu em silêncio o nome da peça que imprimira de manhã. Hannah. Não gostou de como a letra saiu. Quando desligaram luzes não essenciais, a estação manteve seu ruído. Maia parou na cúpula, o planeta longe demais para distraí-la, e ficou ouvindo. A cadência lembrava um checklist antigo, mas agora havia outra coisa por baixo. Uma batida que insistia em organizar o que era puro vento e motor. Ela pensou no acidente de treinamento e na ordem que jurara seguir: trazer todos vivos. Anotou no quadro em letras miúdas: evitar repetir, custo do zelo, custo do erro. O intercom brilhou uma última vez, um clique que parecia mais perto do que deveria. Estação, disse o Capcom com o atraso certo, com o ruído certo. Confirmem se precisam de mais janelas para a impressão de peças. Vemos estabilidade boa. E bom trabalho fechando a fase hoje. Marc-André olhou para Maia. Ninguém tinha usado a frase no downlink. Ninguém tinha escrito no log. A caneta de Maia parou a meio caminho do quadro. Ela não respondeu à provocação que só ela sentiu. Copiamos, controle, disse, secando o humor. Caminho nominal. Amanhã consolidamos tudo no quadro. A parede de dados àquela altura já parecia outra coisa. Não era mística, era mecânica, geométrica, quase litúrgica. Rosetas, rotas, espectros, sonos. E no centro, por acaso ou por teimosia, a área vazia mais ampla ficava sobre o esquema do airlock. A estação respirou ruído. E por trás do ruído, alguém, ou algo meramente técnico, pareceu esperar que eles dissessem o próximo item do checklist. Ato 2. Mecânica celeste. Os dias seguintes foram de acoplamento silencioso, como engrenagens que descobrem dente por dente sem aviso. Oleg subiu um patch no controle de atitude, um perfil de economia que distribuía microqueimas em arco, raspando milímetros de ΔV e poupando propelente como quem apaga fósforos pela metade. Cada arco encaixava no anterior. Os pulsos ficavam curtos e ritmados. O ruído de ventilação baixava um semitom a cada sequência bem-sucedida. Já quem mede governa, dizia meu professor. Oleg comentou olhos no gráfico de consumo. Quero ver esse perfil registrado no manual. Se mantiver a estabilidade sem saturar rodas, eu assino. Maia respondeu. Sem heróis, só checklist. Marc-André, por sua vez, refinou o Dieter do Canadarm 3 até que a roseta se fechasse sem tremor. Maggie e Louise alternavam microcorreções como um par de respirações contidas. Quando o padrão estabilizou, o ruído do casco assentou numa textura quase limpa. Dieter reduzido, amplitude cortada em 1/3. Ele relatou, satisfeito, mas sem festa. O braço está calmo. Deixem esse calmo em itálico, Elise murmurou, voltando a sobrepor espectrogramas. Vejam. Os harmônicos das reaction wheels estão casando com os picos que marquei. SNR melhorou. O ruído está organizado. Organização não é crime, Maia disse secando. É custo. Qualquer custo oculto, você grita. Reiko trouxe a outra metade da equação. Sono e CO2.
Ajustou ciclos de iluminação, pequenos deslocamentos de temperatura, uma variação discreta no manejo do scrubber. Na manhã seguinte, manhã como convenção, os REMs do grupo batiam sincronizados após cada bloco de operações. Não gosto de tanta coincidência, ela disse, sem alterar o tom. Mas, objetivamente, fadiga controlada, humor estável, CO2 nominal. O corpo gosta de rotinas, às vezes demais. O evento que virou quadro em rito começou como logística. Uma EVA curta, para reposicionar digs impressos por Marc-André. 4 peças, Helena, Hannah, Maggie, Louise, iriam para trilhos ao redor do airlock externo, para servir de pontos de ancoragem e melhorar o amortecimento local. Procedimento simples, 2 órbitas de trabalho em L2 equivocado para tempo, mas todos chamavam assim mesmo. Regra de ouro, Maya revistou. Tempo fora cortado no osso téter duplo, braço em modo assistido. Se o Dieter brigar com você, você ganha. O Dieter gosta de mim. Marc-André brincou no rádio, já no traje, voz com aquele ruído que sempre parece próximo demais. E eu gosto de vocês. Lá fora, ele moveu Maggie ao longo do trilho com toques mínimos. A roseta de microcorreções girava sob seus pés como uma flor geométrica transparente. Helena e Hannah se assentaram com cliques limpos. De volta à cúpula, vista de cima, a distribuição dos jigs desenhava um polígono involuntário cercando o airlock. Não perfeito, mas insistente. Elise bateu uma foto, imprimiu, marcou vértices com caneta vermelha. Coincidência de ângulo com as rosetas, ela disse. Coincidência, escrevi. Oleg fez o segundo arco de queimas enquanto Mark ainda prendia Louise. As estrelas, por um momento, atrasaram 1 segundo no tracker e recuperaram no frame seguinte. Vai dizer que não viu? Elise chamou, sobrancelhas firmes. O catálogo B+ aceita, mas é a segunda vez em dias. Repetindo. Organização não é crime. Maya manteve o jogo. Regra. Se o catálogo corrige, nós registramos e seguimos. Se não corrige, paramos a música. Por hora, é ruído. No retorno da EVA, o Capcom entrou sem latência. Não foi um clique, foi uma presença. Amarrem a malha, disse a voz. Não deixem bordas soltas. Nenhuma agência falava assim. Nem em Houston, nem em Colônia, nem em Tsukuba, nem em Moscou. Era jargão sem dono, emprestado de lugar nenhum. 3 segundos depois, o Capcom real com Dieter doméstico de sempre pediu relatórios e ofereceu janelas de visada. Erro do relay. Maya registrou, com uma calma que só o treino dá. E anotem a frase. Literalmente. Ela virou para a cúpula e viu pela primeira vez o reflexo mentir. Em vez do módulo que conhecia, o vidro devolveu um hangar comprido que não existia. Luzes fracas formando corredores e sombras de máquinas alinhadas como ossos. Ela piscou e o vidro voltou a ser vidro. Respirou 2 medidas e não comentou, mas sua caneta desenhou quase sem querer um retângulo alongado na margem do quadro. Os assombros íntimos deixaram de ser ruídos soltos e ganharam pulseira, cada um com seu relógio. Oleg, a sós no compartimento de propulsão, ouviu o nome do pai outra vez, agora seguido de um provérbio que ninguém disse no rádio. Mediu, como da outra vez, picos discretos no ligar de uma ventoinha e um microespasmo do atuador. Ele sorriu sem humor. Já a mão que aperta a porca não conhece o parafuso, murmurou. Nem a voz que aperta o ouvido. Elise, que desde a véspera havia traçado no quadro uma linha solitária com a nota "vai fazer sentido", viu dados novos dobrarem sobre ela como se o futuro tivesse dado meia volta. Picos que ela marcara antes apareceram depois. Quando Maya perguntou como, Elise preferiu a resposta seca. Filtro certo limpa o ruído. O resto é coincidência. E começou a favorecer um conjunto específico de filtros, estreitos, purificadores, que cegavam o espectro ao redor de um pulso teimoso. Ninguém chamou de mania, era competência. Reiko cruzou parâmetros de sono com eventos de engenharia e notou um cheiro de ozônio quando o ruído dos dutos descia para algo perto de 25 Hz.
O apontamento se repetiu 2 vezes. Na segunda, ela estava de pé junto ao airlock interno e jurou sentir vento onde não havia atmosfera em movimento. Anotou: vento airlock, verificar lacres, sem vazamento. Marc-André pegou o braço alinhando sozinho, de novo. 1 grau, de novo. O log atribuiu ao díter automático. Ele não discutiu com o log, mas deu nome de santo a mais uma peça impressa sem saber porquê. E Maia, parada no módulo de navegação, viu o hangar que não existe no reflexo pela segunda vez, agora com uma vaga sugestão de pessoas que não estavam lá, movimentando-se no fundo como se obedecessem a sinais. O checklist na cabeça dela acelerou, e ela voluntariamente desacelerou o próprio pulso, 8 tempos contados no ruído para voltar ao normal. Os relatórios para a Terra trouxeram a pressão do mundo humano. O cargueiro de reabastecimento sofrera atraso em seu cronograma. Janelas de transferência, análise adicional, por favor, consolidem dados. E o consumo de propelente roçava uma curva que Maia detestava ver subir. Mantemos o perfil de economia do Oleg, ela decidiu firme. E consolidamos absolutamente tudo no quadro. Absolutamente. Se é ruído, vai virar ruído escrito. Foi quando o quadro começou a parecer menos um mosaico de trabalho e mais um diagrama que se desenhava sozinho sob a mão de todos. As rosetas impressas por Marc-André casavam com as linhas de rota de Oleg. Os picos de Elise batiam com as barras de sono que Reiko trazia. As fotos do lado de fora com as marcações de dentro. No centro da parede, por acaso, sobrava um vazio exatamente onde o esquema do airlock ocupava espaço na margem. Vocês estão vendo o mesmo que eu? Marc-André tentou sem tentar. Porque eu tentei não ver, mas... Estamos vendo, Maia cortou, antes que alguém batizasse o formato. E vamos continuar chamando de arranjo. Sem religião, só engenharia. No turno seguinte, o Capcom voltou a chegar sem latência em 2 momentos diferentes. No primeiro, sussurrou: fechem o arco. No segundo, quase com doçura técnica: selos em conformidade, consolidem bordas. Elise respondeu junto, levemente desfasada do downlink que ainda nem tinha chegado. Cópia. Catálogo em B+, note aplicado. SNR ideal. E então o pacote oficial chegou, confirmando palavra por palavra o que ela acabara de dizer. Reiko percebeu, mas não disse. Anotou. Elise antecipou o controle? Latências? Estresse? E respirou, constante, como faz quem puxa um fio sem rompê-lo. Oleg, obstinado em provar sua eficiência, apresentou números. Consumo caindo alguns pontos, saturação das rodas sob controle, drift tolerável. Os gráficos o absolviam. E ainda assim, no ruído dos painéis, havia música de infância demais para o gosto dele. Quando a água canta, o gelo vem, disse, meio para ninguém. Maia fechou o dia com a voz que usa quando o checklist precisa ser lido até o fim, mesmo que ninguém queira. Diretriz. Continuamos com Dieter Roseta, perfil de microqueimas em arco, catálogo auxiliar em B+. Reiko mantém REM sob vigilância. Todo evento de latência incomum entra no livro. E... ela olhou o quadro. As linhas, os picos, as fotos, as barras. O espaço central respirava vazio. E ninguém tenta corrigir o desenho. Não hoje. Não do nosso lado. A estação respondeu com ruído. Em algum lugar entre ventiladores, rodas de reação e correções microscópicas de atitude, as operações diárias haviam se trançado em uma malha que parecia segurar algo no lugar. Não com símbolos, mas com mecânica. O selo não fora decretado. Apenas se fechara sozinho onde a engenharia encostou a mão vezes demais. Na cúpula, Maia ficou olhando o reflexo verdadeiro desta vez. Vidro, parafusos, o planeta como unha distante, e repetiu por dentro o objetivo que escrevera pequeno no quadro: trazer todos vivos. O ruído manteve o compasso. Do intercom, um clique solitário. E a estação, tão obediente,
Esperou o próximo item do checklist como quem abre caminho para ele. Ato 3. O relógio. Toca o quadro naquela manhã de convenção já não parecia uma colagem. Era um diagrama que decidira existir com ou sem eles. As rosetas de Dieter, os arcos de microqueimas, os picos de espectro e as barras de sono se cruzavam em linhas discretas que, por soma de detalhes, apontavam para o vazio central, o espaço onde o esquema do airlock estava preso com fita azul. Ninguém dissera nada, mas ninguém conseguia desver. Checklist do dia. Maia leu voz limpa, sem variações. Manutenção dos selos internos, recalibração de rodas, patch de Oleg, revisão dos filtros. Sem teoria, só passos. Passos fecham caminhos, Oleg murmurou, tocando o corrimão antes de atravessar a escotilha. E caminhos fecham portas. Elise já estava de fones, olhos percorrendo espectros como quem confere fotografias de família. Preferiu os filtros estreitos, purificadores. O ruído ficava límpido, como água em taça. SNR impecável, ela disse, marcando com verde uma faixa que coagulava no centro. E a portadora residual está... A voz entrou sem latência. Foi como se o intercom acendesse por dentro da cabeça deles. Fechem a fase, disse o Capcom, que não era de lugar nenhum. Centralizem bordas. O relógio precisa de Zenith. 3 segundos depois, o Capcom real chegou com o atraso conhecido, pedindo relatórios e oferecendo janelas. Maia anotou, reta como uma régua. Vamos desafinar, ela disse, secando qualquer mística. Agora, Oleg, queima assimétrica fora de perfil. Mark trava o braço 1 grau fora de fase. Elise carrega catálogo errado e abre banda larga. Reiko, sedação leve pós-turno para quebrar o REM, sem heróis, só checklist. Quem nada contra a corrente cansa primeiro. Oleg respondeu, dedos ágeis nos atuadores. Mas vamos nadar. A queima assimétrica entrou como uma respirada torta. O autopiloto engoliu parte do desvio e devolveu correção limpa antes mesmo do registro assentar. Mark forçou o Canadarm 3 fora de fase. O Dieter automático compensou com micropassos tão delicados que pareciam piedade. Elise empurrou o catálogo legado. O sistema autocorrigiu por atualização preditiva. Reiko aplicou a sedação leve. As ondas cerebrais do grupo, em vez de se dispersarem, se juntaram ainda mais apertadas, como dedos entrelaçados. O ruído limpou, Elise disse, subitamente em 2 vozes, uma meio segundo antes da outra. Cópia, controle. Catálogo em B+, note aplicado, SNR ideal. O pacote oficial chegou depois, repetindo palavra por palavra o que ela já havia dito. Reiko anotou sem tremer. Elise em 2 portadoras, desfasagem constante. Oleg fechou a mandíbula num gesto que nada tinha a ver com dentes. Nova diretriz, Maia disse, e por um momento, sua calma foi uma ponte sobre algo que não tinha forma. Se desafinar purifica, nós paramos de desafinar. Retomar nominal e observar. Foi quando o ruído deixou de ser textura e virou pulso. Primeiro nas ventoinhas, depois nas rodas, por fim no casco. Batidas regulares costumadas a serem 3, agora eram 4, depois 5, como se alguém marcasse contagens que não pertenciam a nenhum motor. O quadro, silencioso, encaixou as últimas peças. A foto da Eva, o polígono dos jigs, a roseta estável, o arco, a linha que Elise escrevera vai fazer sentido. O centro geométrico do arranjo caiu exatamente sobre o airlock. Mito pessoal e geodésia de bordo. Marc André sussurrou, 1 milímetro de humor num lugar sem janelas. Perfeito. Engenharia. Maia corrigiu, mas a palavra saiu mais baixa do que pretendia. O gelo começou no painel externo, nas bordas do airlock, crescendo em espirais logarítmicas, como samambaias feitas de água e vácuo. Quem olhou pela cúpula viu linhas finas como rachaduras que não rachavam, sempre apontando para o mesmo centro. Dentro, o anel do airlock alongou seu contorno, não como metálica deformação,
mas como se a medida tivesse mudado. 2,3 onde antes eram 2,6. Reiko encostou um gabarito soft no aro, precisou repetir a leitura. Sem explicação térmica suficiente, ela disse, precisão serena fissurada por um grão de espanto. Sem sombreamento hábil e... a luz. Era a luz que não projetava sombra. Dentro do anel, cada coisa era vista de todos os lados, como se as superfícies tivessem desaprendido a escolher uma direção. O ruído agora não se espalhava. Concentrava-se em uma frequência única, tônica pura, que vibrava nas costelas da estação como um dedo contínuo num copo. Fechem o arco, disse o Capcom impossível, quase doce. Selos conformes. Relógio em batida. Abram para dentro e para fora. Oleg fez menção de falar um provérbio e engoliu ao primeiro nome do meio sair do intercom, sussurrado com intimidade impossível. Mikhail. Depois. Claire, Satomi, Etienne, Marie. O Capcom oficial, segundos atrás na Terra, não sabia seus nomes do meio. Aquela voz sabia os deles como a mãe sabe o do filho quando chama baixinho no fim da tarde. Maya roçou a mão na moldura do quadro e sentiu o metal mais perto do que deveria. O checklist interno saltou e fechou sobre uma conclusão que ela vinha protelando desde o simulador. O dever de não repetir um erro às vezes é o dever de escolher outro. Trazer todos vivos sempre fora a meta. Mas vivo é uma palavra que, naquele instante, descolou as letras da ordem certa. Ninguém abre sozinho, ela disse, voz de comandante. Téter duplo, lentes nos olhos. Se algo parecer certo demais, verbaliza. Ela olhou para cada um, viu neles a mesma coisa. Convites pessoais vazando pelos cantos. Os assombros íntimos resolveram sua forma como água tomando o copo certo. Maya ouviu, no sótão do ruído, o checklist do simulador, dito por uma voz que não era a do instrutor nem a dela. Era a soma das duas, sem erro, cada passo sem risco de falha. Sua mão flutuou, e por um segundo, ela soube que nenhum acidente voltaria a acontecer se lesse aquele papel invisível até o fim. Oleg ouviu o canto de infância sem lacuna, completo, a estrofe que faltara surgindo como se nunca tivesse faltado. No batimento da estação, havia o pulso do pai batendo o compasso na mesa da cozinha. Quem recusaria um último jantar que não acabou? Elise percebeu o apelido de menina atravessando o canal, uma carícia de som. Ao mesmo tempo, sua tela mostrou picos que só poderiam existir se o futuro e o passado fossem o mesmo arquivo aberto. Pela primeira vez, ela não limpou o ruído. Ela entendeu que o ruído era a mensagem. Reiko sentiu o vento no airlock, vento sem ar. E dentro dele, 2 versos de um haiku antigo que sua avó recitara numa tarde de chuva. Faltava o 3º verso, que a estação, ao vibrar, pareceu completar. Ela não escreveu, mas seu corpo relaxou como relaxa quem chega à casa. Marc-André ouviu o trem das 6h17 com uma clareza de campainha, não na memória, ali ao redor, nas placas, nos trilhos, no braço. O ritmo pedia passos, e passos pedem trilhos e trilhos, jigs. Ele olhou para Meg e Louise pela câmera interna e jurou que os nomes impressos tinham brilho. Comandante? Reiko perguntou, mas a pergunta tinha a resposta embutida. Maya não selou. Checklist abrir, ela disse e liberou o hatch. A porta abriu para dentro e para fora ao mesmo tempo, como se o espaço dentro da moldura não obedecesse aos lados convencionados. Nada foi aspirado, porque nada faltou de um lado ou de outro. A frequência única preencheu sem doer. Eles flutuaram com um téter duplo, mas o téter não serviu para puxar. Virou fita de presente à deriva, uma linha que só marcava o compasso. A telemetria cortou ali. Do lado da Terra, o console viu o downlink virar branco por 8 minutos e 31 segundos, com janelas de silêncio separadas por intervalos em números primos. Quem filtrou ouviu nada. Quem escutou ouviu uma música que não cabia em fone. Quando a banda voltou,
Só o silêncio ficou. Epílogo. Anotações de um relatório que não foi publicado, sobre ressonância. Modelos independentes, Houston, Colônia, Tsukuba, TSUP, replicaram a formação de um padrão de ressonância quando microqueimas em arco de Ter-Rosetta, harmônicos de reaction wheels e sincronização de REM se acoplam. A estação comporta-se como ressonador de cavidade com gargalo variável no airlock. A variação mensurada, 2,3 metros contra 2,10 reais, não encontra explicação térmica ou estrutural. Chamamos de gargalo por falta de vocabulário. Outros nomes foram propostos e riscados. Sobre a luz sem sombras, a iluminação medida dentro do anel manteve-se sem projeção direcional. A hipótese de reflexão múltipla não fecha as contas. Notas de rodapé mencionam ângulos que somam mais que um círculo e foram corretamente devolvidas para revisão. Sobre latência e jargão. O evento Voz sem latência repetiu-se com frases operacionais que não pertencem a nenhuma agência. Sugerimos duplicidade de roteamento, reflexos do relay ou o texto apaga. Na margem, alguém anotou a lápis, mensageiro com muitas vozes, e ao lado, outro lápis escreveu, tirar poesia do relatório, sobre a conduta da doutora Dubois. O fenômeno de antecipação de downlink, com desfasagem subsegundo, associado à preferência por filtros purificadores, não pode ser provado fora desta amostra. O termo conduto aparece 3 vezes, riscado 2. Sobre o padrão em números primos, o downlink final 831 apresentou janelas de silêncio separadas por 2, 3, 5, 7, 11, 13. Abordagens convencionais tratam como gating acidental. Uma análise de correlação não publicada mapeou as janelas a vértices do polígono dos jigs ao redor do airlock. Conclusão, retirou-se por excesso de criatividade. Sobre o desenho no quadro, as fotografias do mural multi-agência indicam que um arranjo geométrico em miniatura da estação se formou por agregação de dados. O centro coincidiu com o airlock. A omissão deste achado no relatório público foi deliberada. Sobre vida e retorno, o trazer todos vivos é meta operacional inegociável. Permanecem dúvidas sobre o significado de vivo quando a medição de bordas varia e quando luz não projeta sombra. O tether foi encontrado retesado e intacto, preso a nada, como linha esticada no claro. O ruído cessou. O silêncio após muito ruído é para certos perfis gatilho de quebra. Recomendam-se protocolos psicológicos específicos para equipes em L2, não por superstição, mas por estatística. Sobre linguagem, frases como fechem a fase, amarrem a malha e o relógio precisa de zenith surgiram repetidamente via canal técnico, sem fonte única. Não são termos do nosso glossário. A hipótese de eco sem origem não é científica. Foi mantida aqui para a memória dos fatos. Sobre o que não se publicou. Rascunhos mencionam portas que são chaves, relógios que não contam tempo, alinham espaço, batidas que não são motores, janelas que medem pessoas. Estes rascunhos foram arquivados. Nem tudo que vibra deve ser descrito. Na última página, sob o carimbo de rascunho, há um haiku numa etiqueta azul, letra miúda e firme. Relógio de estrelas abre para dentro e fora o ruído é o guia.